Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, ainda falando sobre traumas psicológicos, causas, sintomas, consequências e tratamento. Por isso que a gente volta para a Boa Vista, Roraima, conversar com a nossa repórter Lana Francis, que está como especialista e vai tirar todas as nossas dúvidas, né? Bom dia, Lana, o que você traz para a gente agora? Oi, Nádia, estamos de volta aqui de Boa Vista, Roraima. E agora, para falar sobre esse assunto também, como falamos anteriormente, existem vários tipos de traumas, né? Entre eles também os traumas causados por acidentes de trânsito. E eu volto a conversar aqui com a especialista no assunto. Olha só, Elisânia Vasconcelos, ela que é psicóloga, especialista clínica em terapia cognitiva comportamental. Olha só, conhecido também como TCC. Então, a gente continua aqui a nossa conversa, a gente sabe que os acidentes de trânsito realmente têm crescido, o número de acidentes diariamente, não só em Boa Vista, mas em todo o Brasil. O que a senhora pode dizer de importante em relação a esse assunto? Bem, segundo pesquisas da Abramet, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, o índice de acidentes de trânsito envolvendo jovens cresceu muito nos últimos anos. Porque os jovens têm aquela impulsividade, ou seja, não têm medo, né? E sempre pensam que não vai acontecer nada de ruim com eles. Então, o excesso de velocidade, o uso de álcool e, enfim, esses 2 fatores ou 3 fatores acabam influenciando nos acidentes de trânsito, tanto como motoqueiros, carros e o pedestre, que às vezes não passa na faixa de pedestre ou então não faz o sinal, enfim. Vários fatores podem acarretar o acidente de trânsito. Agora sim, a gente falando de fatores psicológicos, de que forma um acidente pode prejudicar, né, psicologicamente uma pessoa, tanto o motorista quanto o passageiro, ou até mesmo o pedestre? De que forma, então, esse acidente pode prejudicar psicologicamente? A pessoa fica a pessoa fica revivendo o acontecimento na sua mente. E isso vai gerando ansiedade, insônia, dificuldade mesmo de voltar à direção ou até de sair de casa, um pânico. Então deve sim ser trabalhado. Outras pessoas sabem dirigir, mas têm medo de dirigir, né? Porque hoje você dirige não só para você, você dirige para o outro. Porque você tem que estar prestando atenção no semáforo, pessoas que estão de bicicleta, o excesso de velocidade, ônibus, enfim. Você não dirige só para você, você dirige para você e para os outros. Então, esses fatores fazem com que realmente algumas pessoas desenvolvam uma crença de vulnerabilidade e ficam impedidos de dirigir. Então, a gente pode dizer, então, que a principal consequência psicológica de um acidente de trânsito é a pessoa adquirir esse medo de voltar a dirigir, ou até mesmo ficar com receio, com medo de fazer algumas coisas no trânsito? Com certeza, pode ser adquirida ou a pessoa, antes mesmo de tirar a primeira CNH, a primeira habilitação, na hora de fazer os testes, as provas para o Detran, não conseguirem desenvolver a atividade como é planejada, né, que seja uma baliza, seja um teste psicológico, e ela fica tão ansiosa, tão estressada que não consiga se sair bem, e aí cada vez que ela tenta fazer o teste, cada vez que ela tenta dirigir, ela não consegue, mesmo estando numa autoescola, e aí precisa sim de um profissional para estar trabalhando com essa crença de vulnerabilidade, esse medo, essa insegurança que algumas pessoas desenvolvem e outras não. Então a gente pode dizer que esse medo de dirigir pode vir antes mesmo de um acidente de trânsito. A gente pode dizer que pode vir também, de repente, com
com pessoas que já sofreram um acidente, relatam a sua história e aquela pessoa que ainda vai tirar a habilitação fica com aquele negócio na cabeça e já cria aquele medo até mesmo para fazer a prova. Seria isso, doutora? Seria sim. Como eu te falei, depende de cada indivíduo. É como a pessoa interpreta aquela situação. Algumas podem desenvolver essa ansiedade antes mesmo de tirar a primeira carteira de habilitação, ou outras por vivenciarem acidentes, assistirem ou serem submetidas mesmo a um trauma desse, né, uma violência dessa, e não conseguir lidar com esse medo, que é desencadeado devido a esse evento estressor. Agora, qual é o conselho, então, que a senhora tem a deixar para essas pessoas que de repente enfrentaram uma situação traumática e estão tentando superar ou até mesmo ainda não identificaram que estão com algum trauma? O que a senhora teria a dizer para essas pessoas? Primeiro, a pessoa tem que tentar se entender, se identificar, ou seja, ver se ela está conseguindo dormir tranquilamente, se ela fica muito tempo preocupada com uma questão em especial. A gente fala também que a pessoa fica passando filme todo o tempo na sua cabeça sobre determinado assunto. Ou seja, se ela acha que algo não está legal com ela, procure um clínico e ele vai saber encaminhar se realmente é algo fisiológico ou se é algo de cunho emocional. Ou se for os dois fatores, um trabalho em combinado, tanto o clínico, o psiquiatra, o neurologista, enfim, o profissional da área médica, quanto o psicólogo. Aí, gente, esse foi o conselho da profissional, da especialista. Procure uma ajuda, qualquer sinal aí de estresse, de uma situação que foge da sua rotina, procure ajuda. Gostaria de agradecer a sua entrevista, você está aqui hoje com a gente prestando esses esclarecimentos, sempre com um sorriso no rosto, simpática. Muito obrigada, viu? Muito obrigada e me deixo à disposição para qualquer outra dúvida e esclarecimento. Eu agradeço novamente. Tá aí, Nádia, essa foi a nossa participação hoje aqui de Boa Vista, Roraima, e eu volto com você. Bom dia. Obrigada, Alana, pelas suas informações. Gostei muito do bate-papo. A gente trouxe alguns mitos e verdades em relação aos traumas psicológicos. E a gente se encontra amanhã. Obrigada pela sua participação. Para você de casa, um grande beijo, se cuidem e até lá. Tchau.